Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Lívia Marta, sou a cofundadora da Comunidade Católica Apacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais, faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Estamos aqui hoje, no dia 27 de setembro, sexta-feira da 25ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja celebra a memória de São Vicente de Paulo, que foi um grandíssimo homem que cuidava dos pobres, ajudava e até hoje a obra de São Vicente de Paulo, chamados Vicentinos, ajuda muitas famílias e eu não podia ter ficado fora dessa, né? Meu pai, antes de eu nascer, foi muito ajudado pelos vicentinos, eu sempre escutei ele falando, sempre vi ele trabalhando a favor dos vicentinos em toda a sua vida. Então, assim, a minha família deve muito aos vicentinos e eu tenho um carinho muito grande por eles. É uma obra maravilhosa que eles fazem na cidade em todos os sentidos. É roupa, é comida. Agora tem até o banho, né, para as pessoas de rua, que eles têm o banheiro dos pobres, né, que eles vão para a rua, para as pessoas que moram nas ruas poderem tomar seus banhos. Então, que São Vicente de Paulo interceda Jesus por nós e nos dê também, né, assim, intercedendo, faça reavivar no nosso coração o desejo de amor ao próximo. Não importa. O menor, o Jesus vai falar, um copo de água dado com carinho em meu nome vai ter o seu valor no céu. Então, que nós possamos fazer o que a gente puder para ajudar as pessoas menos favorecidas, amém? Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Bom dia, Espírito Santo de Deus, o que vamos fazer juntos hoje? Estamos aí encerrando mais uma semana, né? Vamos dar início aí ao nosso fim de semana abençoado. Não deixe de participar da Santa Missa. Estamos encerrando o mês da Bíblia, a semana da Bíblia, e segunda-feira nós vamos celebrar a memória de São Jerônimo, tá? Aquele que traduziu a Bíblia para nós. Então, nós temos muita coisa para fazer ainda nesses próximos dias, antes de encerrar o mês de setembro, amém? Vamos refletir o Evangelho de hoje, está no livro de Lucas, capítulo 9, versículos... Onde que está o versículo aqui? Versículo... Peraí, versículo... Ô, gente, eu li aqui agora, o vento tirou a folha do lugar. Achei. Capítulo 9, versículos 18 seguintes. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Desculpa, tá, gente? É porque eu estou lendo diretamente da Bíblia, por isso que eu me perdi aqui. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Certa vez, quando Jesus estava orando, a sós, não tendo ninguém consigo senão os discípulos, fez-lhes esta pergunta: que dizem os homens quem eu sou? Responderam-lhe: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é um dos antigos profetas que ressuscitou. E então Jesus perguntou: e para vós? E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus, porém, proibiu-lhe severamente que dissesse a alguém, e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós já vimos esse evangelho agora há poucos dias, né? Jesus perguntando por que Jesus está caminhando para Jerusalém. Jesus está preparando os seus discípulos. Já estava com eles há algum tempo, eles já conheciam Jesus, já tinha visto Jesus fazer muitos milagres, mas Jesus queria saber deles, da boca deles. Primeiro ele queria saber quem diz os homens que eu sou. E eles ficaram assim, né? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que Elias, outros dizem que alguns profetas que ressuscitou. Mas Pedro, tomando a palavra, iluminado pelo Espírito Santo,
Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus, em outra passagem, vai dizer: Feliz és tu, Pedro, porque não foste uma revelação humana que te falou isso, mas essa revelação vem de Deus. E aí Jesus vai completar em outras passagens, né? Por isso te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra erguerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Olha, Jesus em outra passagem vai falar com Pedro. Por isso eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra erguerei a minha igreja. Que igreja é essa? A igreja una, santa, católica, apostólica, romana. Não tem outra fora dela. Não tem. Pode ter as suas ramificações. Mas a igreja de Cristo é uma só. Nós não vamos discutir esse assunto aqui porque não convém, né? A gente não discute essas coisas. A gente mostra a nossa fé, né? O que Deus quer de nós, dentro da minha fé, tá bom? E aí Jesus vai dizer: é proibir-lhes de falarem sobre isso com alguém. Por quê? Não estava na hora ainda. Como Jesus disse lá para Maria nas bodas de Canaã, minha hora ainda não chegou. Depois que Jesus morreu, ressuscitou e apareceu aos discípulos, aí sim, aí Jesus disse, lá em Mateus: ide, evangelizai a todos e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então Jesus depois vai enviar os discípulos para continuar a missão dele. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, você não está sozinho, eu não estou sozinho. Nós não estamos sozinhos, nós temos Jesus conosco. E Jesus, ele nunca vai nos deixar, tá bom? Ele vai alertar os discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sacerdotes, os doutores da lei, né? Mas ele vai ressuscitar no terceiro dia. Mas isso não entrava na cabeça deles. Eles não conseguiam entender o que significa sofrer, morrer e ressuscitar. Era muita informação para uma cabeça humana tão pequena, né? A gente não pode condenar eles, porque se fosse o nosso caso também, a gente também ficaria na dúvida. Hoje nós conhecemos a história, nós sabemos tudo o que aconteceu, mas para eles aqui ainda era uma novidade. Uma pessoa auto-ressuscitar, eles já tinham visto Jesus ressuscitar. O viúvo da filha de Naim, né? O filho da viúva de Naim, o filho da viúva. Eles já tinham visto Jesus ressuscitar a menina, a Talita, né? Talita cume, menina, levanta-te. Eles já tinham visto ou iam ver ainda, né? Jesus ressuscitando Lázaro. Mas a pessoa se auto-ressuscitar, eu morri, eu me ressuscito? Não. Isso não entrava na cabeça deles, né? Se Jesus morreu, quem que vai ressuscitar Jesus? Mas Jesus está dizendo, aqui para ele está dizendo, vai ser rejeitado, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Mas quem que vai ressuscitar Jesus se ele morreu? Entendeu, gente? A dificuldade deles de entender essa passagem. E eles guardaram aquilo com eles. Lá na frente, eles lembraram disso. Lembram dos discípulos de Emaús, deles reunidos lá no cenáculo com Maria, né? A descida do Espírito Santo e Maria no cenáculo. Ali começou, ali eles apanharam força, ali ninguém mais segurou eles. Tanto é que até hoje nós temos aí, né, nós vivemos a sombra daquilo, de tudo que eles viveram. É por isso que nós estamos aqui hoje, refletindo a palavra de Deus, graças aos discípulos, graças aos mártires. Né? Ontem nós celebramos a memória de São Cosme e São Damião, e eles anunciavam a palavra de Deus, e porque anunciaram, morreram. Eles eram médicos, eles cuidavam das pessoas, as pessoas não tinham como pagar eles, e eles pediam para ficar ali um tempinho falando de Jesus para eles. Tá, você não pode me pagar, mas você pode me escutar? Ora, nós estamos aqui para falar sobre Jesus, que nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou. E é em nome dele que nós estamos aqui.
E muito das curas que acontecem não é porque nós somos médicos, não é porque Jesus opera em nós. E por causa disso eles morreram martirizados, degolados. São Cosme e São Damião, celebramos ontem. E hoje nós celebramos São Vicente de Paulo. Ele não foi mártir, mas ele foi um grande homem que tirou muita gente do sofrimento, da humilhação, da fome, da miséria. Né? E até hoje a obra de São Vicente de Paulo continua, como eu falei no começo, né? A obra dos vicentinos. Então, gente, é isso que nós temos que nos apegar. Né? Aqui eles não entenderam? Beleza, mas lá na frente Jesus vai abrir a inteligência deles. Lá no 8º dia, quando Jesus aparece para eles, Jesus abre a inteligência deles. E eles vão lembrar, né? Não falava conosco da ressurreição, né? Aí nós lembramos. Tá bom? Então, eu deixo com você hoje essa mensagem, para mim e para você, que Jesus possa ser para nós o Messias, o Filho do Deus vivo. É isso que importa para nós. Quem é Jesus para mim e para você? Jesus é o Messias, é aquele que veio para nos salvar. E nós devemos, nós temos que viver seguindo o mandamento de Jesus, seguindo os mandamentos dele. Tá bom? Então, eu desejo que você tenha um dia maravilhoso na presença de Jesus, que você possa ter uma sexta-feira abençoada, um fim de semana abençoado, domingo, não deixe de participar da Santa Missa, e segunda-feira a gente vai estar aqui para poder celebrar a memória de São Jerônimo. Amém? Nós estivemos aqui reunidos e vamos permanecer unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.